Bem-vindos ao Floripa News. Hoje temos um tema que está movimentando o Brasil: o escândalo bilionário do INSS e, principalmente, como o governo federal pode reparar esse prejuízo aos beneficiários lesados. Recebemos Alessandro Ribeiro, analista previdenciário com mais de 20 anos de experiência no setor. Alessandro, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. É uma honra estar aqui para discutir um assunto tão relevante e que afeta diretamente milhões de brasileiros. Alessandro, o Brasil inteiro está chocado com a magnitude desse esquema. Antes de entrarmos nas soluções, pode nos explicar em detalhes como esse escândalo aconteceu e por que ele é tão grave? Claro, vamos começar pelo contexto. O escândalo, deflagrado pela Operação Sem Desconto em 23 de abril de 2025, é um dos maiores casos de fraude já registrados no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A investigação, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelou que entidades como associações e sindicatos, por meio de acordos de cooperação técnica, descontavam mensalidades diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas, muitas vezes sem qualquer autorização. Estamos falando de um prejuízo estimado em 6,3 bilhões, com algumas projeções apontando até 8 bilhões desde 2016. O esquema era sofisticado. Essas entidades se apresentavam como prestadoras de serviços, oferecendo supostos benefícios como consultoria jurídica, descontos em academias ou planos de saúde. No entanto, a CGU constatou que 70% das 29 associações analisadas não tinham estrutura operacional para entregar esses serviços. Pior, em 97,6% dos casos, os beneficiários entrevistados afirmaram nunca ter autorizado os descontos. Assinaturas eram falsificadas e havia até casos de idosos analfabetos assinando documentos. Isso demonstra uma exploração cruel de um grupo vulnerável, que muitas vezes não tem meios de perceber ou contestar essas cobranças. A gravidade do caso não está só no volume financeiro. É uma questão de confiança. O INSS é a base da Seguridade Social no Brasil, sustentando milhões de famílias. Quando servidores públicos, incluindo figuras da cúpula como o ex-presidente Alessandro Stefanuto, são afastados por suspeita de envolvimento e quando lobistas como o chamado careca do INSS movimentam milhões em propinas, a fé no sistema é abalada. Esse escândalo expôs falhas sistêmicas, falta de fiscalização rigorosa, ausência de validação biométrica e processos manuais suscetíveis a fraudes. Impressionante, Alessandro. E como o governo está reagindo a isso? Já ouvimos falar de devoluções a partir de maio de 2025, mas queremos entender como o governo federal pode indenizar os aposentados de forma justa e eficiente. Essa é a pergunta central. E vou abordar isso em camadas, porque a reparação envolve questões financeiras, logísticas, jurídicas e até éticas. O governo federal, pressionado pela gravidade do caso, anunciou medidas iniciais, como a suspensão de todos os descontos associativos e a promessa de devolução dos valores cobrados indevidamente a partir da folha de maio de 2025. Mas isso é apenas o começo. Para uma indenização completa e justa, o governo precisa adotar uma abordagem multifacetada, que vou detalhar agora. Primeiro, restituição integral dos valores descontados. O primeiro passo é garantir que cada centavo descontado indevidamente seja devolvido. A CGU estima que 6,3 bilhões foram desviados entre 2019 e 2024, afetando cerca de 6 milhões de beneficiários com descontos associativos. Para isso, o governo já bloqueou 2 bilhões de reais em bens das entidades investigadas, o que é um começo, mas insuficiente.
A Dataprev, empresa de tecnologia do INSS, está cruzando dados para identificar todos os beneficiários lesados. Esse processo exige mapeamento individualizado. Cada aposentado ou pensionista deve ter seu extrato analisado para determinar o montante descontado. Isso pode ser feito pelo sistema Meu INSS, que já permite consultar o extrato de pagamentos. Em 2024, por exemplo, 742.389 pedidos de cancelamento de descontos foram registrados, o que dá uma ideia do volume de casos a serem revisados. Correção monetária e juros. Os valores devolvidos precisam ser corrigidos pela inflação, usando índices como o IPCA para garantir que o beneficiário receba o equivalente ao poder de compra da época do desconto. Além disso, o governo pode considerar juros compensatórios, já que os aposentados foram privados desses recursos, muitas vezes usados para necessidades básicas como remédios ou alimentação. Cronograma. Claro, o Ministério da Previdência anunciou que as devoluções começam em maio de 2025, mas é crucial estabelecer um cronograma detalhado. Beneficiários com descontos mais recentes, como os de 2024, podem ser priorizados, mas todos devem ser contemplados até o final de 2026. Isso exige coordenação entre INSS, Dataprev e bancos pagadores. Segundo, indenizações por danos morais além da restituição financeira. Muitos aposentados sofreram danos morais. Imagine um idoso que, ao verificar seu benefício, descobre que parte dele foi desviada sem seu consentimento. Isso gera angústia, desconfiança e, em alguns casos, dificuldades financeiras graves. O governo pode estruturar um fundo de indenização por danos morais, com base em precedentes jurídicos. Por exemplo, valor base por beneficiário, um valor fixo como 5.000 reais, poderia ser pago a cada vítima, ajustado conforme a gravidade do caso. Beneficiários que sofreram descontos por anos podem receber mais. Ações judiciais coletivas. O Ministério Público Federal e defensorias públicas já estão mobilizados. Associações de aposentados, como a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, podem entrar com ações coletivas para agilizar o processo. Um exemplo é o caso de uma aposentada no litoral paulista que moveu ação contra 5 associações, expondo o uso de funcionários laranjas. Mediação extrajudicial. Para evitar a sobrecarga do judiciário, o governo pode criar câmaras de mediação, onde beneficiários negociam indenizações diretamente com o INSS ou as entidades responsáveis, sob supervisão da CGU. Terceiro, reforma do sistema para prevenir novas fraudes. A indenização não é só devolver dinheiro, é restaurar a confiança. O escândalo revelou falhas gritantes na gestão dos acordos de cooperação técnica. Para evitar repetições, o governo precisa investir em biometria e assinatura eletrônica. A CGU recomendou a adoção de autenticação biométrica e assinaturas via gov.br para validar qualquer desconto. Isso reduz drasticamente a possibilidade de falsificações. Fiscalização proativa. O INSS deve criar uma unidade antifraude com auditorias regulares nos ACTs. Em 2023, a CGU já havia identificado o aumento nas reclamações, mas a resposta foi lenta. Uma força-tarefa permanente pode mudar esse cenário. Educação digital. Muitos aposentados não sabem usar o Meu INSS ou não entendem seus extratos. Campanhas educativas com linguagem simples podem ensinar como verificar descontos e denunciar irregularidades. Quarto, responsabilização das entidades e servidores. A indenização também passa por punir os culpados. Das 11 entidades investigadas, como Sindinap e Conafer,
Muitas movimentaram milhões sem prestar serviços. O governo deve recuperar ativos. Além dos 2 bilhões deles bloqueados, ações judiciais podem sequestrar bens de dirigentes e lobistas, como os 24,5 milhões movimentados pelo careca do INSS em 5 meses. Processos administrativos e criminais. Servidores afastados, como Stefanuto e outros da cúpula, devem enfrentar processos rigorosos. A PF já indiciou suspeitos por crimes como corrupção, falsificação e lavagem de dinheiro. Multas compensatórias. Entidades podem ser obrigadas a pagar multas que engordem o fundo de indenização, beneficiando diretamente os aposentados. Quinto, proteção aos mais vulneráveis. Nem todos os aposentados têm condições de buscar reparação sozinhos. O governo pode criar um programa de assistência com atendimento presencial. Postos do INSS devem oferecer equipes treinadas para ajudar idosos a verificar extratos e solicitar devoluções. Parcerias com ONGs, organizações de defesa do idoso, podem atuar como mediadoras, especialmente em áreas rurais, onde o acesso ao meu INSS é limitado. Alessandro, isso é fascinante. Você mencionou a confiança abalada. Como o governo pode reconquistar a fé dos aposentados após um escândalo desses? Boa pergunta. A confiança se reconstrói com transparência e ação. O governo precisa comunicar cada etapa do processo de indenização de forma clara, usando TVs, rádios e até redes sociais, onde muitos idosos estão ativos hoje. Relatórios mensais da CGU mostrando quantos foram ressarcidos e quanto foi recuperado são essenciais. Além disso, a punição exemplar dos envolvidos manda uma mensagem poderosa. O sistema não tolera abusos. Outro ponto é envolver os aposentados no processo. Criar conselhos consultivos com representantes de associações legítimas de aposentados pode garantir que as políticas reflitam as necessidades reais. E, claro, investir em tecnologia para tornar o INSS mais seguro e acessível. Quando o beneficiário vê que pode consultar seu extrato no celular com segurança, ele começa a acreditar no sistema novamente. Alessandro, antes de encerrarmos, qual é a sua mensagem final para os aposentados que estão assistindo e se sentindo lesados? Quero falar diretamente com cada aposentado e pensionista. Vocês são a espinha dorsal deste país. Construíram suas vidas com suor e agora merecem paz e dignidade. Esse escândalo é uma traição, mas não é o fim. Verifiquem seus extratos no meu INSS ou na agência mais próxima. Se houver qualquer desconto estranho, denunciem pelo 135 ou no consumidor.gov.br. O governo tem a obrigação de devolver em cada real que lhes foi tirado e nós, como sociedade, devemos cobrar isso. Para os mais jovens, que talvez tenham pais ou avós aposentados, ajudem-nos a checar seus benefícios. Um simples acesso ao meu INSS pode fazer a diferença. E para o governo, meu apelo é: ajam rápido com transparência e justiça. Esses brasileiros não podem esperar. Eles merecem respeito, reparação e um sistema que os proteja. Vamos transformar essa crise em uma oportunidade de construir um INSS mais forte e confiável. Alessandro, que palavras poderosas. Muito obrigado por essa aula de conhecimento e sensibilidade. Fica o convite para nossos espectadores. Acompanhem o Floripa News para mais atualizações sobre esse caso e compartilhem este vídeo para que todos saibam como buscar justiça. Até a próxima.